O relógio na parede da cozinha de Helena não apenas marcava as horas, ele parecia martelar cada segundo contra o silêncio da madrugada. Eram 3 da manhã e o brilho azulado da tela do celular era a única luz que iluminava seu rosto cansado, marcado por olheiras que nem o melhor corretivo conseguia mais esconder aos 34 anos. Ela olhava para o extrato bancário, mas os números não faziam sentido. Helena ganhava bem, ou pelo menos era o que todos pensavam. Como gerente de vendas, seu salário era o dobro do que ganhava 5 anos atrás, mas a sensação de sufocamento era exatamente a mesma, ou talvez pior. O mistério que a consumia não era a falta de dinheiro, mas o destino dele. Para onde ia toda aquela energia transformada em dígitos? Se você já sentiu que está correndo em uma esteira financeira, onde quanto mais rápido você pisa, mais o lugar parece o mesmo, este relato é para você. Antes de mergulharmos na investigação silenciosa que mudou a vida de Helena, convido você a se inscrever no canal Tempus Ruit e ativar as notificações. Aqui não falamos apenas de cifras, mas do tempo que você nunca mais terá de volta se não souber o que está fazendo com ele. A história de Helena começa como a de muitos brasileiros que alcançam o que a sociedade chama de sucesso. Criada em um bairro de classe média baixa, ela aprendeu cedo que a solução para todos os males era estudar e conseguir um bom emprego. E ela conseguiu. Aos 30, Helena já ocupava uma posição de destaque. Ela tinha o carro do ano, o apartamento bem localizado e as roupas que projetavam a imagem de uma mulher que venceu na vida. No entanto, por trás das fotos impecáveis no Instagram, havia uma investigação que ela evitava fazer. O caso de Helena não era sobre um crime violento, mas sobre um crime de omissão contra o próprio futuro. Ela era a vítima e, ao mesmo tempo, a principal suspeita de um desfalque emocional e financeiro que estava prestes a colapsar. Vamos analisar a linha do tempo desse mistério. Tudo começou de forma sutil, com o que os especialistas chamam de inflação de estilo de vida. Quando Helena recebeu sua primeira promoção relevante, ela não celebrou guardando uma reserva de emergência. Ela celebrou trocando o carro. O raciocínio era lógico na cabeça dela. Eu trabalho muito, eu mereço um conforto melhor. 2 anos depois, veio outro aumento e com ele a mudança para um apartamento cujo condomínio custava o triplo do anterior. O padrão de consumo de Helena subia exatamente na mesma proporção de sua renda, criando um equilíbrio perigoso onde a margem de erro era 0. Se o salário atrasasse 2 dias, o castelo de cartas desabava. O ponto de virada, o momento em que o mistério começou a ser desvendado, ocorreu em uma terça-feira comum. Helena foi passar o cartão para pagar um café e a transação foi negada. Não era falta de limite, era um bloqueio por suspeita de fraude. Mas aquele instante de incerteza no balcão da cafeteria disparou um gatilho nela. Ao chegar em casa, em vez de ignorar como sempre fazia, Helena decidiu agir como uma investigadora de uma cena de crime. Ela imprimiu os extratos dos últimos 6 meses. O que ela encontrou não foram grandes gastos extravagantes, mas uma sucessão de pequenos furtos que ela cometia contra si mesma. Eram assinaturas de serviços que ela não usava, jantares fora para aliviar o estresse de um trabalho que ela só mantinha para pagar aqueles mesmos jantares, e compras por impulso feitas durante crises de ansiedade na madrugada. Helena descobriu que o erro que destruía suas finanças não era o valor que ela ganhava, mas a crença de que ganhar mais resolveria o problema. Ela estava presa em um ciclo de fuga. Cada aumento salarial era uma nova dose de anestesia para uma vida que ela não tinha tempo de aproveitar. O mistério central estava resolvido. Helena não tinha um problema de renda, ela tinha um problema de identidade. Ela consumia para pertencer a um extrato social que a exauria.
A investigação de Helena revelou que, aos 30 anos, ela estava mais pobre do que aos 22, quando estagiava. Naquela época, ela tinha sonhos e pouco a perder. Agora, ela tinha posses e um medo paralisante de perder o status. O contexto social em que ela se inseriu exigia um custo de manutenção alto demais para sua saúde mental. Ela percebeu que precisava de um plano de fuga, não do trabalho, mas daquela mentalidade. O recomeço financeiro de Helena não veio com um novo bilhete de loteria ou uma herança, mas com a coragem de dar passos para trás. Ela começou o que chamou de Operação Retomada. O primeiro passo foi o mais difícil: vender o carro de luxo e comprar um modelo seminovo, econômico e funcional. O impacto social foi imediato. Amigos perguntaram se ela estava passando por dificuldades. Helena apenas sorria, sabendo que pela primeira vez em anos ela tinha dinheiro sobrando na conta no dia 20. Ela reduziu o padrão do apartamento, mudando-se para um lugar menor, mas que exalava sua verdadeira essência, sem a necessidade de impressionar vizinhos que ela sequer conhecia. A partir dessa limpeza estrutural, Helena descobriu a verdadeira magia da renda extra, mas não como uma obrigação de sobrevivência, e sim como uma ferramenta de liberdade. Com o tempo que recuperou, ao não precisar mais fazer horas extras desesperadas para cobrir o rombo do cartão, ela começou a prestar consultoria online para pequenos negócios sobre gestão de vendas. O que começou como um hobby de 3 horas por semana transformou-se em uma fonte de receita que ela direcionava integralmente para investimentos de longo prazo. Helena parou de trabalhar pelo dinheiro e começou a fazer o dinheiro trabalhar pelo seu tempo. O segredo que Helena descobriu aos 30 e poucos anos é algo que muitos levam a vida inteira para entender. A segurança financeira não vem do tamanho do seu contra-cheque, mas da distância entre o que você ganha e o que você gasta. A liberdade mora nessa lacuna. Ao investigar suas próprias falhas, ela parou de ser uma espectadora da própria ruína para se tornar a arquiteta de sua liberdade. Ela entendeu que o tempo é o ativo mais escasso de todos. Cada compra desnecessária não custava apenas reais, custava horas de vida que nunca voltariam. Hoje, Helena olha para aquele mesmo relógio na cozinha, mas não há mais marteladas de ansiedade. O silêncio agora é de paz. Ela não precisa mais provar nada para ninguém, porque a única pessoa que realmente importa na sua auditoria financeira é ela mesma no futuro. A transformação de Helena é um lembrete poderoso de que nunca é tarde para recomeçar, desde que você esteja disposto a encarar a verdade nua e crua dos seus hábitos. O mistério das finanças destruídas quase sempre se resolve com uma dose de honestidade e uma mudança radical de rota. Se você se viu na história de Helena, se sente que o seu suor está escorrendo por um ralo que você ainda não identificou, saiba que o primeiro passo para a virada é a consciência. O tempo não para, e cada decisão que você adia é um pedaço do seu futuro que você entrega ao acaso. Não espere o cartão ser negado ou a crise chegar ao limite para começar sua própria investigação. A vida que você deseja está escondida nas decisões que você tem evitado tomar. Chegamos ao fim desta jornada, mas o seu caminho para a liberdade financeira está apenas começando. Se este relato trouxe um novo olhar para a sua realidade, não saia sem deixar seu like e compartilhar sua reflexão nos comentários. Você já sentiu que precisava de mais, apenas para descobrir que o excesso era o seu maior inimigo? Sua história pode ser o gatilho de mudança para outra pessoa. Lembre-se, o tempo corre, mas quem age a tempo muda o destino. Inscreva-se no Tempus Ruit para continuar despertando sua mentalidade. O amanhã é construído com o que você decide hoje. Mas se a história de Helena nos ensinou sobre a anatomia de uma queda e a glória de um despertar, precisamos agora mergulhar nas engrenagens invisíveis que mantêm a maioria das pessoas presas nesse ciclo de fome financeira. Porque veja bem,
Não se trata apenas de números em uma planilha. Trata-se de uma guerra psicológica travada em cada esquina, em cada notificação de celular e em cada conversa de corredor. Para entender por que tantas pessoas, mesmo ganhando bem, continuam à beira do abismo, precisamos falar sobre a armadilha mais sedutora do sistema moderno: a inflação de estilo de vida. Imagine que você é um alpinista. Conforme você sobe a montanha da sua carreira, o ar fica mais rarefeito, mas a vista fica mais bonita. Naturalmente, você quer aproveitar a vista. O problema é que, para cada degrau que você sobe no seu salário, você decide carregar uma mochila mais pesada. Um aumento de 20% nos ganhos geralmente é acompanhado, quase que instantaneamente, por um aumento de 25% nos gastos. É o carro que agora precisa ser de uma categoria superior, é o plano de saúde que precisa de um upgrade, é o vinho que não pode mais custar R$30, mas 100. O resultado? Você continua exatamente no mesmo lugar emocional e financeiro de quando ganhava metade, mas agora com um risco muito maior. Se você cair, a queda é de uma altitude mortal. Helena percebeu que o seu padrão de vida era, na verdade, uma gaiola de ouro. Ela gastava para sustentar uma imagem que servia para impressionar pessoas que, no fundo, não se importavam com ela. Este é o primeiro grande ângulo que precisamos explorar: a economia da aprovação social. Vivemos em uma era onde parecer bem-sucedido tornou-se mais importante do que ser financeiramente sólido. As redes sociais transformaram a vida de todos em um catálogo de vitrines constantes. Quando você vê o vizinho trocando de carro ou um colega postando fotos em um resort de luxo, uma parte primitiva do seu cérebro, o sistema límbico, dispara um alerta de exclusão. Eu também mereço, você diz a si mesmo. Mas o que Helena descobriu em sua investigação pessoal é que o merecimento é a palavra mais perigosa do dicionário financeiro. Eu trabalho tanto, eu mereço esse jantar caro, eu sofri tanto essa semana, eu mereço essa roupa nova. O merecimento é o anestésico que usamos para realizar cirurgias sem sentido no nosso próprio patrimônio. Pense comigo, se você gasta tudo o que ganha para manter o status de alguém que tem dinheiro, você é, tecnicamente, um escravo da sua própria imagem. A verdadeira riqueza é o que você não vê. É o carro que não foi comprado, o relógio que permaneceu na loja, o investimento que cresce silenciosamente na corretora. A liberdade financeira é invisível aos olhos alheios, mas profundamente sentida no travesseiro à noite. Para aprofundar nossa análise, vamos introduzir um conceito que Helena demorou a entender, mas que mudou tudo: o custo de oportunidade. Cada vez que você gasta R$1.000 em algo supérfluo, você não está perdendo apenas R$1.000. Você está perdendo o que esses R$1.000 poderiam se tornar em 10, 20 ou 30 anos. Se Helena tivesse investido o valor daquelas bolsas de grife que apodreceram no armário aos 25 anos, aos 45, ela teria não apenas o valor das bolsas, mas uma reserva capaz de garantir sua aposentadoria antecipada. O custo de uma escolha é sempre a renúncia de todas as outras possibilidades. Quando você escolhe o consumo imediato, você está renunciando à sua liberdade futura. Você está trocando a sua paz de espírito aos 60 anos por um prazer efêmero de 15 minutos agora. Por que é tão difícil parar? Por que Helena, mesmo sabendo que estava se afundando, continuava comprando? A resposta está na biologia. O consumo libera dopamina, o neurotransmissor do prazer e da recompensa. É um pico rápido, uma sensação de poder e controle. Mas, como qualquer droga, o efeito passa rápido, deixando um vazio que só pode ser preenchido por uma nova dose, uma nova compra. As empresas de marketing sabem disso. Elas não vendem produtos, elas vendem soluções para as suas inseguranças. Elas vendem a ideia de que você será mais amado, mais respeitado ou mais seguro se possuir aquele objeto. Helena entendeu que precisava quebrar o ciclo da dopamina.
Ela começou a praticar a regra das 72 horas. Antes de qualquer compra acima de um valor X, ela esperava 3 dias. Na maioria das vezes, o desejo químico passava e a razão retomava o controle. Para ilustrar melhor, vamos observar o caso de Marcos, um personagem que serve de contraponto à nossa protagonista. Marcos é um engenheiro que ganha exatamente o mesmo que Helena ganhava no auge de sua crise. No entanto, Marcos vive em um apartamento menor do que poderia pagar, dirige um carro seminovo e não se importa em repetir roupas. Muitos olham para Marcos e sentem pena, achando que ele passa vontade. Mas a realidade é que Marcos é o homem mais livre que Helena conhece. Quando a empresa de Marcos passou por um corte de 30% no quadro de funcionários, ele foi o único que não entrou em pânico. Enquanto seus colegas estavam desesperados com as parcelas dos SUVs e as mensalidades das escolas bilíngues, Marcos tinha uma reserva de emergência que cobriria seus custos por 2 anos. A diferença entre Helena, antes da transformação, e Marcos não era o salário, mas a filosofia. Marcos entende que a segurança é o maior luxo que o dinheiro pode comprar. Ele não compra objetos. Ele compra tempo. Ele compra a possibilidade de dizer não a um chefe abusivo, de passar mais tempo com os filhos ou de mudar de carreira se assim desejar. Precisamos falar sobre o vilão silencioso de toda essa trama: os juros compostos, que funcionam tanto para o bem quanto para o mal. No caso da dívida, o juro é um imposto que você paga por ser impaciente. É o preço de querer ter hoje algo que você só poderia pagar amanhã. Quando Helena usava o rotativo do cartão de crédito, ela estava entregando parte do seu trabalho futuro para o banco. Ela estava, literalmente, trabalhando de graça para a instituição financeira. A dívida é uma forma de escravidão moderna, onde as correntes são feitas de dígitos negativos e taxas administrativas. Para sair disso, Helena teve que adotar o método da bola de neve. Ela listou todas as suas dívidas, da menor para a maior, e começou a atacá-las com fúria. Cada dívida quitada liberava mais fluxo de caixa para atacar a próxima. A sensação de ver uma linha desaparecer da lista era mais viciante do que qualquer compra em shopping. Muitas pessoas acreditam que, para economizar, precisam viver em uma mentalidade de escassez, de falta. Helena descobriu o contrário. A verdadeira abundância não é ter tudo, mas não precisar de quase nada para ser feliz. Quando você limpa o excesso de sua vida, você abre espaço para o que realmente importa. Helena percebeu que suas melhores memórias não envolviam objetos, mas experiências. O café com a amiga, a caminhada no parque, o livro que a fez chorar. O minimalismo financeiro não é sobre privação, é sobre intenção. É escolher gastar seu recurso mais precioso, a vida, naquilo que traz retorno real de felicidade. Se você quer seguir os passos de Helena e mudar sua rota hoje, precisa realizar sua própria auditoria. Não comece pelo banco, comece pela sua mente. Pergunte-se: 1. Quem eu estou tentando impressionar? Se ninguém pudesse ver o que eu compro, eu ainda compraria? 2. Qual vazio eu estou tentando preencher? É estresse do trabalho? Solidão? Falta de propósito? 3. Quanto tempo de vida isso custa? Se você ganha R$50 por hora e quer comprar um celular de R$5.000, você está disposto a dar 100 horas da sua vida, quase 3 semanas de trabalho integral, por aquele aparelho? Helena passou a ver o mundo através dessa lente. O preço das coisas deixou de ser em reais e passou a ser em horas de vida. Isso mudou tudo. Subitamente, muitas coisas perderam o valor. A transformação não acontece no vácuo. Helena precisou de novas referências. Ela precisou entender de macroeconomia, de investimentos, de psicologia comportamental. Ela precisou entender que o tempos, corre, ruite, de forma implacável. O conhecimento é o único ativo que ninguém pode tirar de você e que não sofre inflação.
Ao investir em sua própria educação financeira, Helena parou de ser uma vítima das circunstâncias e passou a ser a protagonista. Ela entendeu que o mercado financeiro não é um cassino para os informados, mas uma ferramenta de multiplicação de liberdade. Hoje, Helena não é apenas alguém que pagou as contas, ela é alguém que recuperou a dignidade. Ela olha no espelho e vê uma mulher que tem o controle das rédeas. Ela não teme o futuro, porque ela o está construindo pedra sobre pedra. A história dela é um convite para você. Talvez você não esteja no fundo do poço como ela esteve, ou talvez você esteja em um lugar ainda mais escuro. Não importa. O que importa é a direção que você decide tomar a partir deste exato segundo. A liberdade financeira não é um destino onde você chega e para, é um estado de espírito e uma prática diária. É a disciplina de saber que o não que você diz hoje para um prazer momentâneo é o sim mais retumbante que você dará para a sua paz de amanhã. Ao fecharmos este capítulo da investigação sobre a ruína e a reconstrução de Helena, fica a pergunta: qual é o segredo que você está escondendo de si mesmo? Qual é a fatura que você tem medo de abrir? Qual é a mentira que você conta para justificar sua estagnação? A verdade liberta, mas primeiro ela dói. Helena enfrentou a dor da verdade e colheu os frutos da liberdade. O tempo continua correndo. As oportunidades continuam passando. Mas a sabedoria consiste em saber que nunca é tarde para reescrever o roteiro da sua vida econômica. Se você chegou até aqui, você já deu o passo mais difícil, o passo da consciência. Agora, o que você fará com essa informação? Você voltará para a Matrix do consumo desenfreado ou começará a cavar seu próprio túnel para a liberdade? Lembre-se, o dinheiro é um excelente servo, mas um mestre terrível. Não deixe que ele dite quem você é ou o que você pode fazer. Assuma o comando. Investigue suas falhas. Mude sua rota e, acima de tudo, valorize o tempo, pois ele é a única coisa que, uma vez gasta, nunca mais se recupera. Obrigado por acompanhar esta jornada profunda. Que a história de Helena seja a semente de uma nova realidade para você. O Tempus Rich estará aqui para guiar seus próximos passos. Até a próxima investigação da mente e das finanças. A sua liberdade espera por você logo ali, depois da próxima decisão consciente. A jornada de Helena não termina com a recuperação financeira. Na verdade, ela é apenas o começo de uma vida com propósito e significado renovados. A liberdade que ela conquistou não se traduz em ostentação ou em uma vida de ócio, mas sim na capacidade de fazer escolhas alinhadas com seus valores mais profundos. Ela se tornou uma defensora da educação financeira, compartilhando sua história e suas estratégias com quem busca uma transformação semelhante. Em suas palestras e workshops, Helena frequentemente destaca um ponto crucial. A liberdade financeira não é sobre acumular riqueza por si só, mas sobre a autonomia que ela proporciona. É a liberdade de dizer não a um emprego que drena sua energia e sim a um projeto que acende sua paixão. É a liberdade de investir em sua saúde, em sua família, em seu desenvolvimento pessoal, sem o peso da preocupação constante com as contas. Ela compartilha a metáfora do jardim financeiro. Assim como um jardim, suas finanças exigem cuidado, atenção e poda regular. Se você não planta as sementes certas, investimentos, não irriga, poupança consistente, e não remove as ervas daninhas, gastos desnecessários, seu jardim nunca florescerá. E assim como em um jardim, a paciência é fundamental. Os resultados não são imediatos, mas a cada dia de dedicação, você se aproxima de um ecossistema financeiro próspero e autossustentável. Um dos ângulos menos explorados na busca pela liberdade financeira é o impacto psicológico da dívida e da recuperação. Para Helena, a ruína não foi apenas a perda de bens materiais, foi a corrosão de sua autoestima e a distorção de sua identidade.
Ela se via como uma falha, uma pessoa incapaz de gerenciar sua própria vida. A reconstrução financeira foi, em grande parte, uma reconstrução de sua própria narrativa. Ela aprendeu que a vergonha é um dos maiores impedimentos para a mudança. Muitas pessoas endividadas se isolam, com medo do julgamento, o que as impede de buscar ajuda e de compartilhar suas experiências. Helena, ao contrário, decidiu transformar sua história em uma ferramenta de empoderamento. Ela desmistificou a ideia de que o sucesso financeiro é reservado apenas para gênios ou para aqueles que nascem em berço de ouro. Ela provou que a disciplina, a persistência e a humildade para aprender e mudar são os verdadeiros catalisadores da transformação. Em seus encontros, ela propõe um exercício: reescreva seu currículo financeiro. Não para um empregador, mas para você mesmo. Liste suas falhas, sim, mas também liste cada pequena vitória, cada dívida paga, cada centavo economizado. Reconheça o esforço, a resiliência e a inteligência que você demonstrou ao longo do caminho. Essa reescrita não é um ato de autoindulgência, mas de autoafirmação, um lembrete de sua capacidade de superar adversidades. A liberdade financeira, para Helena, transcende a mera acumulação de capital. É sobre a capacidade de alinhar seus recursos com seus valores e seu propósito de vida. Ela notou que muitas pessoas, mesmo com uma boa situação financeira, ainda se sentem presas. Presas a um estilo de vida que não as satisfaz, presas a expectativas sociais, presas à busca incessante por mais. Helena agora advoga por uma abordagem mais consciente do dinheiro. Pergunte a si mesmo: por que eu quero esse dinheiro? Qual é o propósito por trás da minha busca por segurança financeira? As respostas podem surpreender. Para alguns, é a oportunidade de passar mais tempo com a família. Para outros, é a chance de iniciar um negócio socialmente responsável. Para Helena, era a liberdade de educar e inspirar, de ser um farol para aqueles que se sentem perdidos no labirinto das dívidas. Ela enfatiza que o dinheiro é uma ferramenta, não um fim em si mesmo. Uma ferramenta poderosa, capaz de construir pontes ou erguer muros, de curar ou de destruir. A escolha de como usar essa ferramenta é intrinsecamente sua. E essa escolha é o cerne da verdadeira liberdade. A história de Helena não é um evento isolado. Ela é um convite para um efeito dominó de consciência financeira. Quando você assume o controle de suas finanças, você não apenas melhora sua própria vida. Você se torna um exemplo para sua família, seus amigos e sua comunidade. Pense no impacto que a educação financeira pode ter em uma geração inteira. Crianças que crescem vendo seus pais gerenciarem o dinheiro com sabedoria, que aprendem sobre poupança e investimento desde cedo, estão preparadas para um futuro de maior estabilidade e oportunidade. Helena acredita firmemente que a educação financeira deveria ser uma disciplina fundamental em todas as escolas, desde as séries iniciais. Ela compartilha a história de um jovem que, inspirado por sua palestra, decidiu começar a economizar uma pequena quantia por semana. Em poucos meses, ele conseguiu comprar a primeira bicicleta com seu próprio dinheiro, um feito que o encheu de orgulho e o ensinou o valor do trabalho e da disciplina. Esse é o tipo de impacto que Helena busca. Não apenas grandes transformações, mas também pequenas vitórias que plantam as sementes de uma vida de responsabilidade financeira. À medida que Helena consolidou sua liberdade financeira, ela percebeu que a verdadeira riqueza não está apenas no dinheiro, mas no tempo. O tempo é o recurso mais valioso e não renovável de todos. A liberdade financeira, em sua essência, é a liberdade de dispor do seu tempo de acordo com suas prioridades. Ela agora dedica parte de seu tempo a causas sociais, a mentorias e a projetos que a apaixonam, sem a pressão de ter que monetizar cada minuto. Ela viaja, explora novas culturas e, acima de tudo, passa tempo de qualidade com as pessoas que ama.
Essa é a verdadeira recompensa de sua jornada. A capacidade de viver uma vida plena, rica em experiências e em significado, não em posses materiais. A mensagem final de Helena é um eco da sabedoria ancestral. Conhece-te a ti mesmo. Conheça seus hábitos financeiros, suas crenças limitantes, seus medos e suas aspirações. Somente a partir desse autoconhecimento profundo, você poderá traçar um caminho claro para a liberdade que tanto almeja. E lembre-se, a liberdade não é um destino, mas uma jornada contínua, uma série de decisões conscientes que você toma a cada dia. O Tempus Ruit continua a ser seu guia, mas a bússola está em suas mãos. A cada escolha que você faz, você está reescrevendo seu próprio roteiro. Que ele seja um roteiro de coragem, de sabedoria e de uma liberdade que transcende o dinheiro e abraça a plenitude da vida. A sua história está apenas começando. Qual será o próximo capítulo?